Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em detalhes aqui no Falando de Carro. E hoje vocês vão conferir tudo sobre a nova Volkswagen Saveiro 2024, que recebeu mudanças, mas nem tanto assim como a gente imaginava. Então nesse vídeo você vai conferir tudo sobre o que mudou no lançamento da Volkswagen, preço, versões, equipamentos e como anda esta nova Saveiro, que teve alguns ajustes de suspensão. Vai ter câmbio automático? Quanto custa? Vocês vão saber agora nesse vídeo aqui do Falando de Carro todos os detalhes dessa nova Saveiro. Então, ó, tem frente nova, roda um pouquinho atualizada, tem esse detalhe na parte lateral aí, versão Extreme, não existe mais Saveiro Cross, ela foi substituída pela versão Extreme. Nova assinatura aqui das lanternas, a caçamba recebeu uma pequena atualização também. Então, tem alguns detalhes para vocês conferirem, mas, como vocês estão vendo, ainda segue a plataforma do antigo Gol, a plataforma PQ24. Mais simples, freio a disco nas 4 rodas, retrovisor escurecido, um pouquinho aí do que vocês estão vendo desta Saveiro Extreme na sua linha 2024, que tem preço de Fiat Strada Vulcano 1.3. Então vamos lá, vamos contar o que tem nesta versão. Ele recebeu uma atualização sobre a mesma plataforma, tá? Então isso não mudou. Só essa frente nova recebeu esse novo detalhe aqui na parte dianteira, os faróis de neblina. Ele conta com DRL ali na região superior, todo o conjunto óptico é halógeno, não existe iluminação em LED e o novo símbolo da Volkswagen. Eles colocaram aquele nomezinho ali em cima, Extreme, que na minha opinião poderiam ter colocado uma badzinha aqui, escrito Extreme, como acontece no GTS do Polo, como acontece no Exclusive do Virtus. Para mim, um adesivo aqui, né, ficaria muito melhor uma plaquetinha escrito Exclusive. Então, o conjunto óptico aí recebeu esse detalhe, a grade um pouquinho mais independente, meio estilo Nivus, esse conceito aqui do para-choque, inclusive a cor também foi herdada dele, o cinza Moonstone, que faz parte agora da linha 2024 da nova Saveiro. Então, os detalhes, na suspensão ele aumentou 10 milímetros de altura, ou seja, 1 milímetro mais alto, com uma nova suspensão dianteira, uma calibração na traseira que praticamente jogaram um conjunto da Robust para toda a gama, tá? É mais ou menos isso. Rodas de liga leve preto com diamantado, fazendo uma composição aí bem bonita, pneus 205 de perfil 60 e aro 15, um novo ângulo de ataque, aqui o que favorece bastante essa caminhonete, e o detalhe na caixa de roda, que ele não liga na parte inferior, mas você tem esse aplique aqui, que aí sim liga na parte traseira. Na versão Extreme nós temos esse detalhezinho do retrovisor aqui pintado em preto, um REC exclusivo para essa versão, maçaneta na cor do carro e esta badzinha escrito Saveiro Extreme Design by Volkswagen do Brasil. Ou seja, Volkswagen do Brasil que atualizou esta Saveirinho aí que vocês estão vendo na sua linha 2024. E pessoal, já quero pedir para vocês, eu sei que é um pouquinho chato, mas pedir o like, isso é muito importante para o crescimento do Falando de Carro, porque cada like conta. Cada like dado é mais uma pessoa que vai assistir esse vídeo, então é muito importante. E já me dizem, vou contar para vocês o preço agora, R$116 mil custa essa Saveirinha aí, um pouquinho mais cara, R$2.000 mais cara praticamente do que a Strada Vulcano 1.3 manual de 114 mil. Vocês estão vendo aqui, tem algumas coisas interessantes, algumas coisas são melhores na Saveiro do que comparado à Strada, mas outras não, já vou contando isso para vocês. Sobre uma Saveiro automática, infelizmente, nesta daqui não vai existir, tá? Vai ficar para uma próxima versão da Saveiro, porque a gente perguntou, e a Saveiro automática? Eles falaram assim, ainda não. Então, ainda não quer dizer que vai ter. Bem de perfil, vocês estão notando aí as medidas da Saveiro, que nada muda, continua igualzinho, só na parte traseira você percebe maior altura, por conta aí dessa nova calibração. A suspensão traseira é naquele sistema de 2 estágios, ela é por mola, mas quando ela está vazia ela entende isso, então ela fica macia, e quando ela está carregada ela não tem aquele efeito sanfona que a gente chama, então ela absorve bem os buracos, então vai muito bem. De conforto, eu sou muito mais a Saveiro do que a Strada, para ser bem sincero. Capacidade de carga, as duas são iguais, mais ou menos na faixa dos 700 kg. Freio a disco nas 4 rodas, tá? Um ponto importante. Aqui nós temos o REC posicionado certinho aqui, né? Com esse pequeno Santo Antônio. Aqui, ó. Você consegue amarrar coisa, tá? Isso aqui é de ferro. Temos as duas barras aqui na grade, a anteninha, brake light, que ali é a nomenclatura Total Flex. Faz tempo que eu não vejo. Capota marítima, ou seja, tudo isso que vocês estão vendo é de série, tá? Não existe opcional aqui na Saveiro. Sem estacionamento traseiro, a maçaneta da tampa da caçamba fica ali que eu já vou mostrar, e a assinatura das lanternas, que mudou um pouquinho. Eu particularmente achei meio triste essa lanterna para baixo, tá vendo? O carro fica meio triste, né? Eu achei meio esquisito isso. Ela fica meio triste ali as lanternas com sensor, e temos o detalhezinho
né, da câmera de ré que fica posicionada ali embaixo. A nomenclatura Saveiro é pintada em preto, temos esta régua, que é um adesivo na verdade, o novo símbolo da Volkswagen, que é a tampa da caçamba. E olha só que interessante, ela tem um sistema aqui ó, por mola, que não deixa ela bater tanto, então ela segura bem. Porta-copos aqui posicionado, um espacinho aí para vocês conferirem o detalhe da caçamba, que tem protetor de caçamba e capota marítima de série, então é tudo bonitinho. Leva aí praticamente seus 700 kg de capacidade de carga. E aí os detalhes desta Saveiro na sua linha 2024, que confesso que eu esperava mais da Saveiro, tá? Mas bem mais. Uma assinatura em LED de repente, um farol em LED, né? Roda maior. Tudo bem, colocaram o freio a disco, mas esperava mais, sabe? Bem mais. Quem sabe uma porta traseira, 3 portas, sei lá, como aconteceu na estrada, sabe? Antes de virar 4 portas. Enfim, né? A gente esperava tanto da Saveirinho e ela ficou devendo consideravelmente, né? Deixa eu só acender aqui para eu enxergar vocês aqui enquanto eu tô conversando. Esperava mais. Não sei vocês, mas eu esperava mais essa Saveirinho, bem mais, até porque a expectativa foi grande. Vai reformular a Saveiro vai lançar depois da estrada, a estrada cheia de novidades, um monte de coisa. A Saveirinho no facelift, um carro de 41 anos, né, não de projeto, mas um carro de 41 anos com tanta história. Essa plataforma já tem quase 20 anos e nada assim significativamente novo na estrada, na Saveiro. Eu achei que poderia ter um pouquinho a mais de tempero, sabe, nela, mas realmente deu a entender que isso daqui é só uma atualização meio de ciclo, que para mim poderia ter acontecido uns 2 ou 3 anos atrás, né? E aí sim, chegar uma nova versão agora, uma nova geração, mas isso parece que vai ficar lá para frente. Já estão falando que a nova Saveiro, inclusive, vai virar uma espécie de Montana, ela vai crescer numa outra base, talvez no MQB A0 da do Polo, usando ali de repente o entre-eixo do Virtus, e aí sim tem uma proposta diferente, né, uma mini Toro. Ela não vai ser um concorrente da Toro em específico, grande, até porque ela não vai ter 4x4, mas seria a concorrente da Montana. Então é por isso que a gente vai ter essa versãozinha aqui, ainda um pouquinho mais simples, antes da chegada da nova. Vamos mostrar o que tem na parte interna da nova Saveiro, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó, chegando aqui, o acabamento da porta nessa versão Extreme tem esse acabamento em vinil com a costura meio laranja, vidros elétricos automáticos em todas as portas aqui, no caso as 2 dianteiras, e a maçaneta prateadinha. Ajuste do retrovisor e a porta ainda permanece a mesma, só essa forração mudou. Ainda tem esse detalhe da tampa do pino, tem esse detalhe do vidro manual que era manivela e virou elétrico, sabe? A maçaneta é redonda, a porta é redonda e não combina com o resto do console que já é de linhas mais retas. Que não trocasse o console, mas trocasse a porta, sabe? Eu não sei o quanto custa isso, mas só mudar o desenho da maçaneta, sabe? Pode manter as mesmas posições, mas só mudava um pouco do desenho para parecer mais novo. Mas isso não aconteceu. Nós temos aqui o banco revestido em vinil, com várias texturas. O banco é bonito, só mudou o desenho também. E aqui o puxadorzinho. Por aqui a gente chega e acessa a parte traseira. É um carro de 5 assentos, mais 2 portas, tá? Vou sentar aqui e contar para vocês aí como que é. Porque faz muito tempo que a gente não anda de Saveiro, né? Mas muito tempo. Posição permanece a mesma, então uma boa altura aqui, porque o assento é alto, então dá essa impressão de mais espaço, mas ela traz muita turbulência, tá? Então, vidro aberto aqui incomoda um pouquinho, tem muita ressonância, sabe? Incomoda em alguns detalhes. E aqui o vidro até que é bom, ele tem um basculante, né? Então ainda legal, você tem um basculante para abrir, tudo certinho, mas a comodidade e a facilidade, como a estrada é 4 portas, aqui você não tem, sabe? Outra coisa, não tem airbag aqui, não tem airbag nos bancos, só frontal. Se você olhar a fundo, faltam umas coisas aqui na Saveiro. Apesar dela terem algumas legais, faltam outras. Iluminação de teto, o forro é pintado com um tecido mais escurecido, um porta-smartphones aqui, já que não tem revisteiro, ninguém lê revista mais, né? Principalmente no carro. Mostrando um pouco do console e aqui o banco, tá? Certinho. Porta-copos aqui embaixo, um baúzinho, freio de mão normal, já vou chegar lá e mostrar estes outros detalhes aqui para vocês. E vamos sentar aqui e mostrar. Acendimento automático dos faróis, é uma novidade para essa linha, sensor de chuva e piloto automático, coisas que uma estrada não tem, né? Pensando por esse lado, a Saveiro é melhor. Eu acho que se você está pensando entre uma Estrada Vulcano 1.3 e uma Saveiro Extreme, eu ia falar Saveiro Cross, entre uma Saveiro Extreme, eu acho que ainda dá para se pensar uma coisa. Porém aqui você não vai ter farol de LED, né? Um espelhamento aqui ainda é com fio, não é sem fio como acontece na estrada.
Enfim, é um perde e ganha em alguns pontos. Aqui tem ajuste de profundidade do volante, coisa que a estrada não tem. Então vai ali, você tem que ponderar alguns pontos para você me falar o que vale a pena ou não entre uma caminhonete e outra. Mas se a gente parar por idade de projeto, o projeto da estrada é mais novo. Mas se você pensar em qualidade de projeto, eu acho que esse projeto aqui é melhor ainda do que o projeto da estrada. Lá é um Mob, aqui ainda é um Gol, uma plataforma PQ24 que fez vários carros, né? Enfim, mais robusta, mais larga, né? Então é esse ponto que eu quero explicar para vocês. Não dá para comparar uma Saveiro Extreme com uma estrada automática turbo e uma série de coisas. Não é o foco. A Volkswagen parece que está bem consciente com relação a isso, sabe? Mas enfim, vamos contar o que vem na parte interna aqui da Saveiro 24. Então aqui a chave, aqui a gente tem um adesivo, mas enfim, parece que é o símbolo novo aqui da Volkswagen, chave canivete ainda, tá? Abertura normal das portas, tudo que tem direito. E vamos dar a partida. Aqui, acionando e ligando a nova Saveiro 2024, nós temos o volante revestido em couro com essa base um pouquinho achatada, o novo símbolo da marca. Então o volante é o mesmo aqui, inclusive, do Polo Trek. Com comandos aqui de áudio, comandos do painel de instrumentos. Como eu falei para vocês, piloto automático, temos sensor de chuva. E o cluster foi atualizado na sua grafia, né? Tá escrito Saveiro e o detalhezinho aqui cinza. E o computador de bordo, 14,8 km por litro. E rodamos, hein, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. 162 km rodados. Foi bem de consumo. Isso é para se elogiar. Foi bem de consumo. Então aqui o detalhe do computador de bordo. Tem várias outras informações aí que você consegue mexer com ela. Então velocímetro digital, tudo bonitinho. Aqui você seta o trip. E por aqui alguns comandos. Controle de tração e estabilidade, freio off-road, desembaçador traseiro e luz de caçamba fica posicionada aqui em cima. O detalhe da saída de ar permanece o mesmo do que era o do Gol, o console ainda é do Gol, então tudo em plástico duro, com esse acabamentinho aqui meio alumínio escovado, mas isso é plástico também. Porta-luvas, então aí, ar-condicionado analógico normal e a transmissão manual de 5 velocidades, nem para ser um câmbio de 6 marchas pelo menos, isso também não colocaram. Aqui nós temos uma câmera de ré e a central multimídia, um Composition Touch, com Apple CarPlay e o Android Auto, porém com fio. Então as configurações para vocês aí analisarem. A USB é só aqui, não tem USB aqui embaixo. Temos uma 12 volts, porta-copos, porta-objetos, freio de mão normal e acabamento pretinho aqui, juntamente com o banco. Nós temos iluminação amarela e o parasol tem aqui o acabamento em preto com luz tanto no passageiro quanto no motorista. E retrovisor fotocrômico. Então você tem, comparado ao que todo mundo queria na estrada, piloto automático, acendimento automático dos faróis, o sensor de chuva, o crepuscular. Mas aqui, por exemplo, você não tem ar-condicionado digital, não tem espelhamento sem fio, certo? Então algumas coisas devem. Só tem uma tomada USB, a estrada tem duas. É inegável a gente não comparar. A estrada, direção elétrica, aqui ainda é hidráulica. Porém, você tem ajuste de profundidade. Então aí vai muito do que você está buscando em um carro. Dinamicamente falando, eu acho a Saveiro melhor do que a estrada, tá? Inegável. Agora, se você está pensando para um uso mais de trabalho mesmo, vou te falar que eu acho que a estrada ainda é um carro mais indicado nesse sentido. Vou mostrar aqui para vocês a motorização, que enfim, essa daí não mudou ainda e permanece da mesma forma. Temos as pedaleiras ali posicionadas direitinho ainda, e o ajuste de altura do banco ainda é aquele antigo, né? Ó. Ele fica tudo para cima e aí você ajusta conforme você estiver sentando. Então, se você descer um pouco mais do que deve, você vai ter que levantar do banco e ajustar isso aqui de novo, né? É um sistema bem antigo, sobretudo. Vou acender todo o conjunto óptico para vocês aí analisarem como que é o carro e também vou mostrar para vocês a boa e antiga motorização desse carro. 1.6 MSI Flex, Total Flex, de 120 cavalos de potência, na faixa dos seus 16 kg de torque máximo, câmbio manual de 5 velocidades e 0 a 100 em 9,9 segundos. Um 0 a 100 interessante, a julgar que a estrada turbo é 9,5, aqui você tem 0,4 de diferença para um carro aspirado, olha, não faz feio não, viu? Vai bem. Então aí motorização 4 cilindros, 16 válvulas, tudo certinho para vocês, a direção é hidráulica, né? Então aí posicionado, tudo para vocês conferirem, mas ó, algumas coisas, né? Só o primer no meio, não tem muito acabamento, né? Aí ó, tá vendo? Não tem braço pantográfico, não tem uma manta acústica, mas o motor até que é quietinho.
Ele não é muito barulhento não, o motor é quietinho, é gostoso, isso não incomoda, sabe? Apesar de tudo, não incomoda. Fechando e mostrando para vocês aqui o conjunto óptico, então tá aí de frente para vocês todas as luzes acesas, sendo essa central aqui como DRL também. Então a iluminação da nova Saveiro 2024, todos os detalhes para vocês conferirem aí com relação a essa caminhonete da Volkswagen, que poderia ter atualizado muito mais na minha opinião, mas vai ficar devendo aí para a próxima geração, que a julgar deve ser para 25, 26 a nova geração da Saveiro. Então as lanterninhas aí posicionadas dessa forma eu achei estranho. Eu acho que poderia ter feito um detalhe mais feliz. Ela tá muito por abaixo, sabe? Tá triste a traseira da Saveiro aqui, né? A lanterninha é meio triste, né? E uma série de coisas. Mas, como eu falei pra vocês, tem alguns pontos que são legais de Saveiro, principalmente condução. Uma caminhonete esperta, rápida, ligeira, muito gostosa, que é o que a gente vai contar pra vocês agora. Como anda a nova Saveiro 2024, pessoal? Com essa nova atualização de suspensão, ficou mais gostosa? Não ficou? Continua estável? Não continua? É isso que vocês vão saber agora. Então, neste videozinho deste canal de YouTube aqui de Meu Deus, deixe o seu like, se inscreva no canal e, como eu falei para vocês, deixe o like. O like é muito importante para o engajamento desse vídeo. Um like dado é mais uma pessoa que vai ser recomendada a assistir esse conteúdo. Então eu peço encarecidamente que vocês deixem like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aí o que vocês acham com relação à estrada, essa linha 2024 da Volkswagen Saveiro. Então comente o que eu quero saber de vocês, porque agora a gente vai dar uma volta e aí vocês vão saber se vale a pena ou não investir R$116 mil nesta nova Saveiro 2024. Então vamos lá, vamos para o test drive da Saveiro 2024. Pessoal, e dirigindo aqui a nova Saveiro 2024, apesar de ser nova, para dirigir ela não é tão nova assim no fim das contas, né? É o mesmo projeto aí, PQ24, como eu falei para vocês no começo do vídeo. A diferença tá mais na suspensão. Inclusive a gente tá andando aqui nesse trecho de terra batida justamente para entender um pouco mais disso. Então já contando da suspensão em específico, como eu falei no começo, eles elevaram ela em 10 milímetros, isso é 1 centímetro de altura, e é praticamente o mesmo kit que a gente tem na Robust, veio para as demais versões, inclusive para essa daqui, que tem um uso mais recreativo, né, e menos profissional. O que a gente pode perceber com relação a isso é que o curso ficou mais longo, então em algumas situações a gente percebe ela dar aquela flutuada assim, de leve, não é insegurança, mas é um comportamento diferente do que a gente tinha na Saveiro passada. Carro um pouquinho mais baixo, mais firmezinho, aqui você percebe ela um pouco mais soft, mais gostosa, né? E assim, estamos carregados agora, né? Colocaram aqui, acho que 300 e alguma coisa, quase 400 quilos de carga nela, para a gente realmente perceber o comportamento de suspensão e a própria performance do carro. Eu acho que essa é uma das vantagens comparada à estrada, é o seu poder de torque. Aqui você tem mais torque comparado à estrada, isso é um ponto muito positivo para Saveiro, mas a gente sabe que capacidade de carga em si, isso acaba dando um destaque maior para a estrada, até porque ela é uma espécie de feixe de mola, e a gente sabe que muita gente aperta essas molas aí e faz levar uma tonelada na estrada tranquilamente, coisa que na Saveiro você não consegue fazer. Mas usando ela no seu modo original, aqui principalmente a gente nesse chão batido, nada de pular lá atrás, inclusive ela vazia também não pula, é uma picape bastante confortável nesse ponto, mas a dirigibilidade dela é bem ímpar. É um carro muito bom de estrada, muito bom de chão. Para quem gosta de uma performance melhor de direção, sem sombra de dúvidas, a Saveiro é um carro muito superior comparado à estrada. O fato é que a estrada você tem uma manutenção mais barato, você tem aí um carro com uma capacidade de carga maior também. Num quesito de conforto, vou até te falar que a estrada hoje é um pouquinho melhor, porque lá você tem direção elétrica, enquanto aqui ainda é hidráulica. Isso pesa muito para um cliente mais de pessoa física, inclusive a versão Extreme é voltada exatamente para isso. E o que também não faz sentido é não adotar um câmbio automático de fato, né? A gente perceber que a Volkswagen meio que, por mais que eles tentaram aqui internamente, parece que a matriz queria muito mais coisa no projeto, o desenvolvimento, aquela engenharia alemã, né, para desenvolver um carro, ajustar câmbio e uma série de coisas que no fim das contas
Quem vai comprar esse carro aqui, se tivesse o mesmo setup de um Gol automático, já serviria, sabe? Não ia precisar de muito. Ninguém vai carregar mais do que a gente está carregando, inclusive aqui, que são 300, 400 quilos de carga. Muito difícil você ver uma Saveiro, mesmo que seja uma Robust, completamente carregada, com a suspensão até abaixada e uma série de coisas, porque está carregando muita carga. O foco é outro. O cliente Volkswagen é muito diferente de um cliente da Fiat, por exemplo. Ele compra um carro já entendendo uma série de situações que um cliente de uma Fiat, por exemplo, não se importa tanto. Aqui a gente percebe que o cliente Volkswagen é aquele cara que gosta mais de automóvel, que se importa mais em algumas coisas, enfim. E eu acho que colocar um câmbio automático aqui não iria interferir tanto assim numa dirigibilidade, num excesso de carga e uma série de situações. Eu acho que o carro poderia vir com câmbio automático, vindo aí pelos seus 120 e poucos mil reais, com certeza seria mais barato do que a Strada Range ou a Ultra, né, agora com motor turbo de 130 mil. Com certeza, se lançasse uma uma Saveiro automática, custaria aí, sei lá, 125 mil reais estourando, sabe, no preço. Então a gente percebe isso, sabe, essas coisas que poderiam ser melhores. Mas no geral, dirigindo ela aqui, o fato da direção ser hidráulica, você não se atenta tanto, porque o carro já está em movimento. É mais na manobra que você nota a direção um pouco mais pesada. Lógico, comparado a uma direção que não é hidráulica, esse carro é uma manteiga. Mas as comodidades do dia a dia fazem com que uma direção hidráulica hoje já seja um sistema, né, muito mais ultrapassado do que uma direção elétrica ou eletro-hidráulica que seja, e uma série de situações. Então, eu acho que faltaram pequenos detalhes para você não se importar com um console antigo, com uma porta mais velha, ser só um facelift, ainda não contar com, sei lá, 4 portas ou 3 portas, que seja como a Strada também foi no início, né, do seu aumento de cabine e uma série de situações. Muita coisa acho que passaria batido se realmente a Volkswagen tivesse colocado aí um câmbio automático, por exemplo. Lógico, tem piloto automático, tem sensor de chuva, acendimento automático dos faróis, o retrovisor crepuscular, tudo isso traz comodidade, de fato. Mas eu acho que hoje as pessoas se importam muito mais com um câmbio automático, de fato, do que realmente com esses outros mimos que fazem diferença no fim das contas. Mas o câmbio automático hoje é mais importante. A gente está numa era onde as picapes estão sendo transformadas de carros de trabalho em carros de passeio, substituto de um sedã, como aqui seria o caso da Saveiro, ou substituto de um SUV, como aconteceu com a Toro, como aconteceu com a Montana. A gente percebe uma civilização maior das caminhonetes hoje, mas parece que a Volkswagen não pegou essa mão ainda de trazer isso para dentro do cliente da Saveiro. Ou, o que é muito mais provável de acontecer, eles meio que interromperam o desenvolvimento desse carro aqui pela possível chegada da futura Saveiro 2025, 2026 que seja, numa plataforma mais evoluída, com câmbio automático e uma série de coisas que deve ficar para este outro projeto e não por agora. Mas, inclusive eu falei para vocês no vídeo detalhes, esse carro acho que ele está 2 anos atrasado no fim das contas. Esse facelift era para ter aparecido lá atrás, em 2020, não agora, né? Ainda mais que a Strada acabou de lançar, né, uma versão turbinada, e uma série de situações ali que põe a Strada para cima. Farol em LED, que é uma das coisas que não tem aqui. Poderia ter feito um farolzinho de LED meio polo, por espelho, mais simples, mas para dar uma cara mais atual para o carro, que acabou não acontecendo. Lógico que quando a gente consegue dirigir a Saveiro, igual agora, né, a gente estava na estrada de terra e num ambiente que ela se dá melhor, que é o asfalto, o carro é impecável. Essa plataforma é muito boa de condução, ela é muito confortável, rápida, esperta, você tem uma dirigibilidade como se fosse um carro de passeio, como se você estivesse dirigindo o Gol Rally, aqui no caso, né, com um carro mais elevado. E isso traz o diferencial para a Saveiro, um carro muito melhor. Mas hoje em dia ninguém se importa tanto com isso, as pessoas querem o conforto, que é o câmbio automático, por exemplo. Então sim, eu acho que do que mais a gente esperava de uma Saveiro não aconteceu, que foi o câmbio automático. Ficou apenas um pequeno facelift, não vou nem falar grande, porque o interior permanece igual, mas foi um pequeno tapa externo para dar aquela atualizada de meio de ciclo. O consumo vocês viram,
média aí na geral de quase 16 por litro. Essa unidade que a gente está voltando está fazendo 11 agora, né? Mas a gente percebe que esse carro é muito econômico, tem uma boa disposição em altas rotações. Esse motor 16 válvulas, ele tem um problema em embaixo às vezes, que você dá pé em uma série de situações e você não percebe ele desenvolver tanto como era o motor 8 válvulas lá. Eu acho um carro muito mais esperto de dirigir do que esse daqui. E já que não colocou o câmbio automático, que colocasse o câmbio de 6 marchas, que também cabe nesse projeto aqui. É até talvez mais fácil de resolver, era colocar um câmbio de 6 marchas, como tinha no Fox, se eu não me engano, tinha um câmbio de 6 marchas. Já ajudaria você deixar uma relação mais curta e o carro ser até mais rápido, inclusive. Mas enfim, vamos ver aí quais são os novos planos da Volkswagen para Saveiro, porque esse daqui realmente ficou um tapinha aí, meio aquém do que eu esperava, para ser bem sincero. Em breve a gente vai andar nas outras versões, justamente aí para tirar números de 0 a 100, frenagem, retomada. A Volkswagen fala em frenagem de 38 metros para esse carro, que é muito bom também, e o 0 a 100 de 9,9 segundos. Então em breve a gente vai tirar esses números via falando de carro mesmo aí, pra gente saber se é real ou não. Então se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.